Boa noite, nutridas! Boa noite, boa noite! Mais uma live para conta. E hoje eu vou conversar com um convidado, o Diogo, que ele vai falar pra gente sobre a constelação familiar. O que a constelação familiar tem a ver com o seu intestino preso, por exemplo? Será que você sabe? Você deve estar pensando assim, caraca, Marci, você tá indo num assunto muito diferente, né, do que você tem vindo ultimamente nas lives. Mas hoje eu conversei com o Diogo outro dia, na verdade, a gente já dá para fazer essa live há muito tempo. E a gente escolheu hoje para falar com vocês, para contribuir com a vida de vocês aqui sobre esses problemas que a gente tem no intestino. A maioria das pessoas tem o básico na nutrição, o intestino preso é o básico na nutrição. Né? Depois a gente vem para o intestino disbiótico, que é aquele desequilíbrio das bactérias. Depois a gente vem para o intestino irritado. A gente vem para o intestino hipercolonizado, que é o SIBO, que a gente chama na nutrição. Então, o intestino preso, na verdade, a maioria, vou te falar que 70% das meninas nutridas que passam por mim, que eu atendo no consultório aqui, na consulta, elas têm intestino preso. É um problema que a gente muitas das vezes não sabe, mas ele vem ali dos nossos ancestrais, da forma de como os nossos avós comiam, da forma de como os nossos pais comiam, e isso é passado de geração em geração. E lógico que o Diogo vai explicar muito melhor aqui para você como que isso acontece, como que isso é passado, né, através do conhecimento dele em relação à constelação familiar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer exercíciozinho, já pega a tua caneta, teu papel aí em mãos. Quem tá vendo essa live depois, passa aqui esses 5 minutinhos, papel e caneta em mãos pra você anotar todas as dicas que o Diogo vai dar pra gente aqui, que o meu também tá aqui. E vamos compartilhar essa live com a coleguinha que precisa saber disso também. Eu vou compartilhar aqui, compartilhar aí do outro lado. Compartilhar aqui. Tô compartilhando. Vamos compartilhar para poder ajudar outras pessoas que não sabem, né? Olha, compartilhei aqui para uma galera. Acabei. Compartilhou aí também? Vamos compartilhar. Porque às vezes a gente quer... Sabe quando você conhece uma coisa e você fica louca pra contar pra uma amiga e você chega, amiga, eu soube disso. Então é isso. O compartilhar é esse. Daqui a gente já compartilha, a amiga já entra na live junto com você e já sai todo mundo aqui sabendo de muitas informações, tá? Então, muitas das vezes a gente não entende, por exemplo, por que a gente é bloqueado em certos aspectos da nossa vida. E por que o nosso intestino ele é bloqueado? Ele está bloqueado, porque ele não é, ele está. A partir do momento que ele está, a gente pode mudar isso, não é verdade? E eu estou aqui te ajudando nisso, fazendo lives todos os dias, postando conteúdo sobre como destravar o teu intestino, quais alimentos você deve comer. Mas a gente tem um outro lado familiar que vem né, dos nossos ancestrais, dos nossos avós, dos nossos tataravós, que o Diogo pode explicar isso muito melhor pra gente em relação à constelação familiar. Como que isso acontece? Você deve pensar assim, cara, mas o meu problema é crônico, o meu problema é realmente desde que eu sou criança. Eu já vou chamar o Diogo aqui, o Diogo já enviou a solicitação, já vou te chamar, Diogo. E às vezes a gente tem muitas estratégias, mas a gente também tem que entender que existem esses bloqueios em relação à nossa família, que a gente deve também ter conhecimento para que isso se torne mais leve. Não é pra gente usar isso como uma bengala, por exemplo. Ah, meu intestino é preso porque os meus avós comiam assim assado, porque então você... Não é isso. É só para você conhecer realmente, para você saber mais um motivo, o que está por trás de toda essa fisiologia, de toda a tua ancestralidade que te causam sérios problemas, não só no intestino, emocional, enfim. Eu espero que você aproveite essa live, porque eu, Zínia, vou aproveitar muito. Tô com meu papel e caneta aqui em mãos, que eu vou anotar tudo que o Diogo vai falar pra gente. E eu vou chamar aqui o Diogo, então, para conversar um pouquinho com a gente. Chamar aqui, Diogo. Amiguinhos na Lu pra gente
para ter mais gente aqui com a gente sabendo de todas essas informações. A gente está junto, já chamei o Diogo. Boa noite, Edu! Finalmente saiu a nossa live! Aconteceu. Muito boa noite. Feliz por você ter aceitado o meu convite para falar aqui comigo um pouquinho Que honra. sobre essa situação da constelação familiar, né? Me conta um pouquinho sobre você, Diogo, seu trabalho, o que é, como é que acontece. Beleza, vamos lá. Eu trabalho como terapeuta neuroemocional. O meu trabalho ele é voltado para traumas, ansiedade, bloqueios emocionais e tudo aquilo que atrapalha desde o desenvolvimento na infância até a vida adulta. Então, com isso, a gente consegue entender que existem pessoas que não valorizam isso. É besteira, isso é bobeira. E, para mim, não. Quando, na verdade, todo mundo em cadeia tem essa condição. E o grande detalhe é você entender como isso acontece. E aí tem, dentro da questão da constelação familiar, eu falando como constelador, aí tem 3 itens que são colocados em questão. Que um é a ordem, o outro é o equilíbrio e o outro é o pertencimento. Quando você tem ordem, equilíbrio e pertencimento, você começa a entender o que funciona à sua volta. E aí você vai saber se realmente o que está acontecendo contigo, é bobeira. Ou se tem mais alguma coisa aí no meio do caminho que você, é bem isso mesmo. É bem legal receber no consultório uma pessoa que tem um receio de querer conversar sobre tal coisa e quando vai puxando o assunto, vai vendo que o negócio é bem mais interessante e bem mais profundo. Legal. Aí, a partir do que a pessoa identifica a ordem, o equilíbrio, o pertencimento, fica mais fácil dela aceitar o tratamento? Sim, porque o detalhe todo é você entender como funcionaria isso. Então, vamos explicar devagar para ficar mais fácil até. A ordem, o que seria essa ordem? É uma questão hierárquica, onde eu tenho que entender que pai, mãe, depois vem os filhos, depois os netos, e assim eu sigo uma cadeia da condição normal de vida. Então, a árvore genealógica funciona assim. Com a constelação familiar, é o inverso. Vamos partir da Marci, tem os pais, depois aí, estou falando só da questão genitora. Não fui criado com pai e mãe. Então, pai e mãe, aí vem aqueles que são os que te criaram, os pais dos seus pais, ou os pais de quem te criou, e os avós desses que te criaram. Quando você parte desse princípio, acontece o seguinte: tudo que vier em condição deles e o que eles fizeram em cadeia, termina em você. Deixa eu ver se eu entendi. Então, na verdade, o que vai terminar em mim são as pessoas que vão me criar, não exatamente quem me gerou. Não necessariamente quem te gerou, mas também quem te criou. Mas eu fui criado por uma madrasta. Beleza. A influência dela, desde o casamento com seu pai, aos filhos dela, mais velhos que você também, vão influenciar na tua vida. Mas eu fui criado por um tio. Como era a condição dele com seu pai ou sua mãe, que é o irmão deles, colocados junto com seus avós, e a influência do seu pai, da sua mãe como genitores, mais o seu tio, mais os seus avós, e aí soma. E você tem a característica deles. Já viu o exemplo do negócio que foi colocado assim? Esse menino é a cara do meu irmão. O jeito dele tratar é igual da tia. Porque está ligado. Então, aí, desde isso ligando, você tem os problemas na sua vida ou soluções, que a gente não pode ter só problemas também, a gente tem soluções, algumas coisas mais facilitadas e outras mais problemáticas, inclusive na nossa saúde, inclusive no nosso intestino, é isso? Sim. O que acontece? Se eu levo a consideração de ordem, eu entendo que eu tenho um problema de saúde em relação ao intestino
E um alimento X eu não posso comê-lo, não posso ingerir, porque me dá algum tipo de reação. A minha família materna tem problema de intestino, que veio do meu bisavô. Então, aquilo que a gente coloca em condição de ingerir, dá ruim. Deu problema para minha avó, deu problema para minha mãe, deu problema para as minhas primas, para o meu irmão. Isso em consequência de uso desse alimento. Então, eu sabendo disso, eu consigo entender o que acontece e qual foi o motivo disso. A gente pode quebrar isso com a constelação, chega até o ponto inicial, e nesse ponto inicial, que é saber aonde gerou a alergia do seu bisavô, do seu tataravô, do seu pai, a gente consegue entender isso e acabar com essa alergia. Isso não é da genética, no caso? Também da genética, mas também eu gosto de brincar falando que tem o DNA emocional. E com o DNA emocional a gente consegue acabar com isso. Entendi. E tipo assim, dentro dos teus atendimentos, quais são os maiores problemas que essas pessoas têm em relação ao intestino, que vem ali partindo dos avós, dos tataravós? Partindo disso, tem a condição deles estarem sempre ansiosos, em que sempre usar a comida como refúgio. E usando a comida como refúgio, não se preocupam, basicamente, se tem um problema com alergia a alguma comida, algum alimento específico. E aí acabam querendo comer, ingerir, e ficam com uma pequena dor de consciência. Poxa, mas eu comi, mas eu gosto. Mas ela vai ver, a família toda comia, a família toda gostava. Mas mesmo assim, usava isso como refúgio, como gatilho para poder, não, eu vou comer, todo mundo come. Vou dar um aviso aqui, meninas que chegaram agora, compartilha aí com as amiguinhas a live, que a gente está aqui com conteúdo com o Diogo super valioso. Vamos compartilhar com o pessoal aí para mais pessoas ficarem sabendo disso, sobre constelação, o que influencia, né, os nossos avós, nossos tataravós ali no nosso intestino, na nossa saúde em geral. Ele trabalha muito com esse público que tem muitos problemas também, por isso a gente está contribuindo aqui com essa live. E aí, através do tratamento ali, esse tratamento, no caso, que você faz, você usa mais a... Sim. Tem a epigenética, né, Darcy? Só que também outra área aqui, né? A genética, a epigenética é outra área que a gente trabalha em outro momento. Né? Nesse momento a gente está trabalhando mais o emocional, realmente mais voltado para o familiar. Né? Essa Isso. técnica da epigenética, a gente sabe que a gente tem, né, nosso genoma. Então, a gente sabe que a nossa genética não manda na gente, que a gente pode mudar isso, a gente pode modular, né, o que realmente vai externalizar ali. Então, a gente não está entrando nesse viés aí mais técnico, tá bom? É esse jogo. Tranquilo. Não, já me chamaram até de João, então tá tranquilo. Tranquilo, não entro no mérito. Inclusive, sobre essa genética, de como a gente vai mudar isso também, de, por exemplo, que a Darcy perguntou aqui, sobre esse tipo, eu vou falar também, eu vou dar uma aula, né, conversando mais com as meninas sobre isso ali no desafio que eu vou fazer, que é Desbloqueando Meu Intestino, que tem até um que eu falo que é sobre o viés, que eu falo que a genética não manda em você, que nós mandamos na genética, que Deus nos deu o livre arbítrio. Eu acho isso maravilhoso, que é quando a gente decide dessa genética que ele nos trouxe nesse corpo, mas eu decido se eu posso ser gorda, se eu posso ser magra, se eu posso ser atleta, se eu posso ser... Você decide. Eu que decido, né? Então, essa genética, ela vem ali e a gente sabe que a gente consegue mudar isso.
modular isso para responder do jeito que a gente quer, porque Deus deixou a gente fazer isso, né? E eu acho isso maravilhoso, né? Porque não tem uma coisa mais poderosa do que você poder fazer da sua vida, do seu corpo, o que você quer. Só que se você for partir de uma inteligência, de princípios, você vai fazer coisas boas para o seu corpo, você não vai fazer coisas ruins, você não vai maltratar o seu corpo, né? Os princípios e o que Deus quer externalizar através do nosso corpo, da nossa vida. Então, sobre isso, tá bem, Darcy? Espero ter entendido isso, né? Beleza. Darcy é um anjo. Boa noite, meninas. Começou um bate-papo aqui, eu e o Diogo, sobre essa constelação familiar, e a Darcy já fez uma pergunta sobre a epigenética, e o assunto não é focado nisso hoje, é mais voltado para o lado emocional mesmo, familiar aqui da nossa live. Aí, voltando, né, Diogo? Foi? Uhum. O que foi? Tô brincando. Como que a maioria dessas pessoas, elas não sabem disso, né? Que, por exemplo, que você trabalha mais voltado, você ajuda essas pessoas a desbloquearem esse intestino delas mais voltado para a constelação familiar ou mais para o teu outro lado terapêutico mesmo? Mais pro lado terapêutico. Mas quando você acaba entendendo que se mexeu no cabelo, também mexeu no meu. Eu acho maravilhoso. Homem que não tem cabelo e faz assim, ó. Gente, o que vai botar atrás da orelha? Não tem... Cabelo. Incrível. O detalhe todo, brincadeira. Eu não fiz isso. É que quando a gente entende que uma pessoa ela perde o sentido do que ela faz, aquilo acaba atrapalhando ela de alguma forma. Seja conversar em público, seja ela lidar com alguma situação onde ela perde o controle e o domínio numa situação entre amigos ou em casa, ou tem sempre aquela pessoa específica que tira você do sério. Aquela pessoa que vai falar com você o que é, então você se estoura, você briga, e aí você tem que ter esse controle, essa inteligência emocional. Essa inteligência emocional, você acaba existindo com ela através de um equilíbrio. É o segundo ponto dessa condição da constelação. E o que é o equilíbrio? É você trazer para você um ponto de início, meio e o final da informação. Então, vamos partir para Sócrates, que é um filósofo grego. Ninguém conhece esse cara. Não, mas ele diz o seguinte, uma coisa, esse Zé Prego aí fala, brincadeira, óbvio, filósofos, por favor, ele diz o seguinte, você tem que saber irar no tempo certo, na medida certa, na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Ou seja, eu posso mirar, mas a ira eu posso ter nesse momento, nessa circunstância. Então, assim, se eu levar a ira nesse ponto, mas não só a ira, mas qualquer outro sentimento, eu começo a ter equilíbrio. A Bíblia diz que eu posso me irar, só que eu não posso usar essa ira, o furor dela. Ira não é pecado. Usar da ira, sim. E aí eu tenho que entender que como eu sou o templo do Espírito Santo, sou a casa de Deus, eu sou o lugar onde eu devo ter a presença de Deus comigo, e eu tenho que cuidar dessa casa, então eu tenho que ter zelo pelo meu corpo. Zelar pelo meu corpo é entender que a minha saúde ela é prioridade na situação de qualquer coisa que aconteça à minha volta. E vão olhar primeiro para a tua saúde. Mas olha, a Marcia está paga hoje. Ela está paga. Ela fez, eu não. Poxa. Aí fica, poxa, mas eu vou. Ah, mas a alimentação? Não fiz. Ah, mas tem sempre alguém para ter referência. Só que essa referência, ela fica sempre naquela de cobrar. Por quê? Se eu não faço, alguém está esperando por mim. Se você não faz, e você não posta, você não fala, você não identifica, você, Marci, não faz isso, alguém está esperando por isso de você. E você é exemplo. Se eu, como terapeuta, lido com qualquer circunstância que for, e eu não conseguir ser brando, como é que o cara é terapeuta?
trata todo mundo de forma grossa. Cara, não tem lógica. Então, é saber lidar com a circunstância. E o equilíbrio, ele gera uma possibilidade de você fazer algo que não fragiliza você. Você entre os pares da tua família. O equilíbrio, ele parte do princípio onde você passa a ter a hierarquia entre quem é o pai, quem é a mãe, quem são os filhos. E aí você não passando por isso, você consegue identificar uma melhora na questão emocional. Exemplo, os pais se separam, as crianças ficam com a mãe. O filho mais velho desse casal, ele passa a assumir uma autoridade do pai. Esse cara passa a ter a carga e sobrecarga de tudo aquilo que acontece na vida familiar dele com a mãe. Dependendo da situação, ele começa a mandar na mãe. Mas peraí, tá errado. Quem deveria mandar? É o pai. Mas não está mais em casa. Mas é o pai que manda. Sobre isso, ele muda completamente a forma de habitar aquela casa. E a alimentação também vai para o ralo. Porque aí ele começa a colocar a alimentação de acordo com o que ele quer e não como a mãe fazia. Sim, sim. E esse ponto da ira, as pessoas que não conseguem ainda identificar quando elas estão iradas, porque elas estão iradas, você observa que elas descontam no intestino? Sim, elas despontam no intestino, fazendo com que o intestino fique preso. Muitas pacientes, elas não conseguem ir ao banheiro, simplesmente porque o lado emocional dela está afetado. Tem uma outra situação muito clássica também. Isso eu digo pela minha esposa. Ela, com a questão emocional abalada, ela fica totalmente desregulada. E aí, com isso, faz com que ela perca sentido de como lidar com o intestino. E existem pessoas assim que quando você vai lidar com essa situação, ou então chegou numa casa nova, casa de veraneio, vamos para Cabo Frio, a pessoa que mora em Cabo Frio sofre, porque vem gente de fora, aí quer passar um dia na tua casa, passa uma semana. Aí eu tenho uma tia que quando ela muda de casa, ela vai para passar uma temporada fora, a primeira semana ela não vai ao banheiro, mas é dela, ela não consegue. Ela não consegue fazer isso de uma forma normal, ser normal, usar como usaria a casa dela. A alimentação não muda, a dieta dela não muda, a rotina dela não muda, mas por ela mudar de casa, ela não consegue manter a regra do intestino. Se ela for observar isso na constelação familiar que trabalha, talvez a mãe dela desse jeito, a avó, né? No caso dela, é porque ela não tem o hábito de sair de casa. E por ela mudar de ambiente, o organismo dela sente, o subconsciente dela indica, aqui não é o teu lugar. Aqui não é o lugar onde você pertence. E aí entra a terceira lei, que é o pertencimento. O pertencimento é quando a pessoa não se enquadra e não se acha dona da razão dela dentro de uma família. É o filho que é colocado de lado, é o pai que é renegado pelos filhos. Também conhecido como ovelha negra. Já ouviu falar disso? É a ovelha negra da família. É o pertencimento. A pessoa é abandonada, é colocada de lado, e essa pessoa não tem mais a chance de lidar com qualquer situação. Por ela ser essa ovelha negra, ela acaba gerando mal a todos os outros que moram junto com ela. E fica assim. Entendi. E como que essas pessoas elas identificam isso? E, por exemplo, como que elas identificam essa variação de quando elas saem de casa, de quando é o emocional dela que está atacando? Porque muitas pessoas, às vezes, elas viajam e não conseguem ir ao banheiro, mas ela acha que... Não acha que é o emocional que está ali, acha que é só simplesmente porque ela é assim, que a avó dela era assim, que a mãe dela era assim. Tem um ponto que ela consegue identificar e falar, cara, meu emocional tá estranho, não tô conseguindo fazer as coisas. Elas relatam isso pra você, assim? Relato. O que acontece é o seguinte.
é você ter a noção de como você fica sobre essas três colocações que eu dei, de ordem, equilíbrio e pertencimento. Quando você tem ordem da pessoa que consegue lidar com tudo à sua volta e tranquilidade, ela passa a gerar fluidez em todo mundo que está à sua volta, inclusive na alimentação dela e no intestino dela. Toda vez que ela gera equilíbrio, e ela é o ponto de equilíbrio da família, ela consegue gerar também essa condição do intestino funcionar e a engrenagem da família, aquela condição de trabalho, funciona e funciona bem. E o pertencimento é acolher. Quando você acolhe todos os membros da família e quando você vive em função daqueles que fazem parte do seu cotidiano familiar, vai gerar também em você uma regra normal do intestino. O detalhe é, a pessoa chegou no lugar, como é o caso da minha tia. Mas aqui não é igual a minha casa. Ah, mas aqui não tem o meu cachorro. Ah, mas sabe que eu vou de manhã na padaria? Não estou conseguindo ir lá agora. Porque ela não se identifica e não deixa que aquele ambiente se torne o ambiente dela. Com isso, ela se trava, gera um bloqueio emocional, um bloqueio momentâneo, onde ela não consegue furar aquele bloqueio, não consegue passar daquilo. E aí ela acaba tendo essa condição. E como que ela consegue descobrir que ela precisa dessa ordem, por exemplo? Que ela precisa da ordem, do equilíbrio e do pertencimento. É só realmente quando você direciona essa pessoa? Como eu havia comentado no início, pouca gente entende isso sobre a questão do tratamento emocional. Ainda acha que é para maluco. Então, tirando essa condição de que é para maluco, de que é coisa boba, de que não vale a pena, você começa a entender que, sim, é para tratar de forma séria, sim, é para lidar com isso de uma maneira onde todo mundo vai ser beneficiado. E outra situação, se reeducar. Essa reeducação passa pelo princípio onde você consegue trazer novidades de vida para as pessoas. Eu até cheguei a comentar contigo pessoalmente, tem uma técnica que eu uso, que é chamada de bariátrica emocional. Qual é a base dela? É lidar com os traumas e bloqueios emocionais de uma pessoa que usa a alimentação como gatilho de fuga. E a pessoa não para por conta disso. E vive comendo de forma maluca. Intestino não existe. Ela não está nem aí importada para nada. Vai pedir uma regra para a Marcia. A Marcia vai passar para ela o que tem que fazer. Ela não vai fazer. Por conta do equilíbrio e por conta de pertencimento, ela não vai se achar digna disso. A pessoa se coloca como coitadinha. E você já deve ter atendido pessoas assim. Ah, porque, sabe o que acontece? A minha mãe fala que eu sou gorda. Mas eu acho que eu não sei. Você acha que eu sou gorda? Você olha fisicamente para ela, ela é redondinha. Mas ela não se vê assim. Já aconteceu isso contigo? E aí você vê a pessoa... Como é que você fala? Olha, filha, você está um pouquinho acima, sabe? Mas a gente pode ajustar com toda a delicadeza possível. Mas, ao mesmo tempo, é porque ela não se coloca como pertencente àquele momento. Entendi. Ela não pertence àquele lugar. E aí ela, por conta disso, fica uma situação chata. Ela fala assim, cara, e agora? Eu faço o quê? Então, gerar esse meio termo, esse equilíbrio, faz isso acontecer de uma forma bem bacana, bem legal. Tipo... Esse Fala. é tipo, ela não se reconhece ali. Ou ela não quer aceitar aquela situação. Ela não quer aceitar a situação. Ela não quer aceitar ouvir ninguém. É o tipo da pessoa que foi colocada com algum bloqueio emocional de expulsão. E aí discutiram com ela, colocaram o dedo na cara dela, você não pode, você não isso, cala a boca porque eu tô falando. Ela engoliu, ficou ali, ó.
Agora, por conta dessa condição, ela quer passar para todo mundo que ela tem direito, que ela que faz, que ela que pode, que ela não cala a boca para nada. E ela não quer deixar ninguém falar, só ela pode ouvir. Só ela pode ser ouvida, só essa pessoa. Esse pertencimento faz com que essa falta de pertencimento faz com que ela tire o equilíbrio de tudo à volta dela. E aí gera uma situação onde você tem que lidar com o seu ambiente e as pessoas que estão à sua volta. Quando isso acontece, olha, flui, mas flui tão bem que você fica assim, eu podia fazer isso? Tipo, tem um negocinho, olha eu mexendo no cabelo de novo, um negócio de maluco aí que a gente tem acompanhado, que tem que correr 5 quilômetros por dia. Não preciso levantar a bola disso. Mas quando eu fui correr o primeiro dia, 5 quilômetros, eu só fazia caminhada. Eu caminho 2 horas, tá bom. Quando eu fui correr o primeiro dia que eu consegui correr 5 quilômetros, eu chorei. Cara, é possível. E eu fui percebendo que o meu pertencimento ao mundo era muito maior, porque eu tenho capacidade e resistência física. Eu posso correr 5 quilômetros. Eu acreditava que não. Mas eu vou arrebentar meu organismo, meu cansaço físico. Eu vou ficar... Não rolou nada disso, pelo contrário. Foi um bem para o meu corpo. Eu entendi que eu posso correr 5 quilômetros. Então, assim, é algo que você tem que identificar como saúde para você. Saúde para quem está à sua volta. Ter noção disso, porque se você tem noção disso, você tenha despertado para isso, você sabe que você vai conseguir melhorar. E óbvio, lógico, comer direito. Tem que ter uma alimentação justa. Tem que se adequar. Esse ponto que você falou ali, que quando você descobre que a pessoa consegue entender que ela pertence, que ela desperta para isso, que eu trabalho muito também na nutrição, né, com coach cognitivo comportamental. E falo muito sobre os bloqueios emocionais também que fazem com que essa pessoa esteja gorda hoje, ou até no caso que eu estou trazendo muito agora, que eu estou falando muito sobre o intestino, por que essa pessoa está com esse intestino dela bloqueado e vai voltar muito para esse emocional dela. Faz de vocês, mas às vezes é apenas 3 alimentos no máximo aí que essa pessoa come no dia a dia dela, que ela não sabe, mas que causa alergia nela, e que de fato esse tal alimento vai bloquear todo o sistema, né, intestinal dela, e ela não sabe. E a partir do momento que ela descobre isso, que ela entende isso, ela desbloqueia isso, aí beijinho, Foi. tudo flui, entendeu? E o detalhe é que ela vai identificar da seguinte forma: mas meu pai comia. Era a comida preferida da minha avó. Exatamente. E aí você fica, caramba, como é possível? Se você tem uma identidade familiar colocada em questão, e você tenta quebrar isso. É complicado. Uma vez eu atendi, esse caso ficou muito marcado para mim, que eu atendi uma menina lá de São Paulo, que ela é psicóloga também. E no caso dela era voltado para o doce. E a mãe dela já tinha falecido, só que ela comia esse doce honrando a mãe dela, porque a mãe dela fazia sempre esse doce para ela. Então, ela era viciada nesse doce, ela comia muito, mas ela sempre que ela comia, ela estava honrando a mãe. E a mãe estava falecida. Olha que louco. Doideira, hein? Doideira. Aí comigo, a gente trabalhei o coach cognitivo com ela, comportamental, para ela poder identificar isso. E ela ficou assim, ela ficou chocada, porque ela, cara, eu sou terapeuta, nunca parei para pensar nesse lado. É porque ela é terapeuta de outras áreas, né? Eu vou aplicar o coach voltado para a alimentação, que é completamente diferente, né? Então eu vou olhar tudo que está ao redor dessa pessoa voltado para os bloqueios na alimentação. Não vou, né, voltar para pai, mãe, não é nada disso. Mas é muito louco quando você vê uma pessoa se libertando desse bloqueio e a pessoa fluindo.
E, lógico, aí tem ferramentas para ela poder trabalhar, para ela poder realmente desbloquear e caminhar sozinha em relação a isso, né? Mas acredito que é parecido com o trabalho que você faz, né? Na constelação familiar ali ou na terapia também, que você está com a Sim, pessoa. E eu fiz terapia por 8 meses também. E das minhas maiores crenças na terapia era que eu ia ficar a vida inteira com terapeuta, mas isso não é verdade. E a partir do momento que você desbloqueia o que você trabalha, profundo o que você quer trabalhar, né? Por exemplo, as meninas do desafio agora do intestino. Eu vou trabalhar profundamente o intestino. Eu vou falar só sobre o intestino. Tudo sobre ele. Então vai ser 15 dias profundo. Então não tem como ela não sair dali com isso desbloqueado. Só se ela realmente não quiser colocar nada em prática. Mas aí é loucura, né? Então, quando você vai a fundo nisso dali, igual você trabalha também, você desbloqueia isso, é tão gratificante, né, Diogo? Porque você vê uma pessoa, uma criança que precisava de você para andar, agora não precisa mais, ela vai sozinha. Tipo isso, sabe? Eu me sinto assim com as minhas pacientes. Maravilhoso. é muito legal. Quando você faz a pessoa descobrir isso, é muito legal. E quando eu vejo pessoas que saíram de psicólogos, saíram de terapeutas, e falam assim, mas eu tive 2 anos de terapia e nada aconteceu. Eu fico, nada aconteceu? Não pode. Não, tem que fluir. Tem que mandar para fora. A pessoa tem que rodar, tem que dar alta. Como é que nada aconteceu? Acho Então, que a pessoa que não conseguiu identificar, de repente, não é só identificar. Ela não aceitou. Não aceitou o tratamento. Vulgarmente falando, aquela pessoa que sabe que não é para comer pão e quer comer aquele pãozinho de manhã. É a pessoa que sabe que uma batata frita, uma batata, se bater no intestino dela, ela vai comer aquela batata, ela, pô, mas isso prende. Ela vai querer comer. vai ter azia, vai ter mais Azia. desgaste, mais... Aí tem um pequeno detalhe da azia. Sabia que a azia é emocional? Não, Hum? desencadeia ela emocionalmente. Sim. De que maneira? O nosso corpo ele fala. Então, por ele falar, ele identifica o que a gente precisa. E quando você tem azia, ela começa a queimar. Daqui vem, você fica, não desce, o negócio está estranho. Geralmente, a azia é porque essa pessoa não sabe botar para fora, não sabe falar. Ou falar para a pessoa que deveria. O corpo somatiza, é fato. Somatiza, ela guarda para ela e acaba que ela fica numa situação onde ela vai só acumulando, só colocando para dentro aquele sentimento ruim. Seja a esposa com o marido, seja entre irmãos, seja no trabalho. Ela, se eu comer tal coisa eu tenho azia, se eu comer queijo eu tenho azia. Não, não é. Não é o alimento em si. A questão emocional colocada aí gera azia também porque ela não sabe botar para fora, não sabe conversar, não sabe equilibrar o sentimento dela. Sim, sim, sim. Total sentido. É sobre essa somatização realmente que a gente faz, que por isso que não recomendamos, por exemplo, estou com azia, uma simples dor de cabeça, vou tomar remédio. Estou com azia, vou tomar remédio. Não, a gente tem que, né, junto com os especialistas, todos os que você puder trabalhar, terapeuta, nutricionista, endócrino, gastro, para descobrir realmente de onde vem esse problema, né? E tratar a raiz, não medicar. Porque você não trata a raiz, você está tratando a consequência ali, o sintoma. Tratar sintoma é muito fácil. O negócio é você tratar. Você vai tapar buraco, só. É igual cortar a tiririca do mato. Você corta por cima, amanhã ela já está grande de novo. Você tratou o sintoma, você tratou a raiz do problema realmente. Você não foi lá e tratou a tiririca da raiz dela para não nascer mais. Ela vai continuar nascendo enquanto você for cortar ela só por cima. A tiririca, não sei se todo mundo conhece, mas é aquele capim que dá, que é terrível.
das É plantações. aquele que canta Florentina. Acabou. Acabou, acabou. Mas, enfim, fazer isso é tratar o problema sem tratar a causa. É você lidar com uma situação onde você tem um cano vazando, só as goteiras, você quer tapar as goteiras, mas não quer trocar o cano. Não quer acabar com o problema de vez. Você só quer remendar. Não vai adiantar nada. Sim, sim, é verdade. Não vai adiantar nada, nada. Aí na constelação familiar você consegue ir mais a fundo em relação a isso, né? Sim, sim, dá para fazer uma brincadeira bem legal. Fazer com que quem chega lá para conversar entenda o motivo que ela está fazendo isso, por que ela está fazendo isso. Às vezes ela faz isso para se sabotar, Hum. e aí não entende por que bebe tanto, por que come tanto. E não, eu sei que eu tenho que parar, eu sei que dá problema para mim. Meu organismo diz isso, mas eu não consigo. Volta a trabalhar o psicológico, realmente. Sim. É isso. Eu falei alguma besteira até agora? Para mim, não. Sei que alguém Ufa, aqui. ufa. Que medo. Para mim tá tudo bem, tá tudo dentro do que eu acredito também, do que eu trabalho, né? No dia a dia, na nutrição, ali, voltada para bloqueio, voltada para esse emocional, realmente. A gente entende que, eu entendo que o ser humano ele é um ser completo. Ele é um todo. Eu trabalho o ser humano um todo. Tanto que no meu curso de emagrecimento tem até módulo bônus sobre fases da lua, como que influenciam isso na nossa vida, né, como mulher. Porque isso influencia demais. Se ela influencia na água, no mar, na maré, que é gigantesca, nós somos 70% água, basicamente, no corpo de um adulto. Como que não vai influenciar? Lógico. Então, eu trabalho realmente, eu contemplo ali a pessoa num todo para que ela entenda que o emagrecimento não é somente cortar calorias, comer salada e peito de frango emborrachado. E é nisso que eu acredito também, toda essa voltada para emocionar, para os desbloqueios que você conversou aqui com a gente, Diogo. Você tem alguma coisa a mais para contribuir com a gente aqui, voltado mais para isso? Não. Agora é só a gente poder estar aqui mesmo. Obrigado. Quiser me seguir no Instagram, segue. Tem que fazer o pitch, tem que fazer. Por favor, estejam mais com a Marci. Gente, é legal. Ó, façam isso. Enfim, se não quiser também, tá valendo. E A nossa tema, contribuição, né? né, que é Contribuição o para o universo, está sendo feita. universo está recebendo, o universo está recebendo, É, o universo, desse jeito. e estar aqui, feito essa live com você, Diogo. Obrigada pela tua contribuição aí, tá bom? Muito obrigada mesmo. Quem sabe Uma numa honra. que se conecta de novo para fazer mais lives, tá? Sim, será uma honra. Vamos fazer sim. Muito obrigada. Beijo. Boa noite. Amanhã irei fazer live novamente às 8, às 20h11 da noite. O tema de amanhã eu vou falar sobre os melhores alimentos para soltar o seu intestino. Ficou assistência. Os melhores alimentos para soltar o intestino. Só que a aula está um pouquinho grande, que eu estou escrevendo. Pessoal, eu vou falar de fibras, eu vou falar o papel da fibra, do carboidrato, que são fibras e que não são, como que elas funcionam, por que toda nutricionista manda você comer fibra quando você pensa em intestino, você vai entender na live de amanhã, tá bom? Não percam. Quem quiser saber mais sobre o desafio Desbloqueando Meu Intestino para Emagrecer, me chama aqui no direct ou me chama aqui no link da minha bio, que vai ser um prazer te explicar como que você vai desbloquear esse intestino e como que você vai emagrecer a partir de então. Combinado? Beijinho, boa noite, até amanhã. Tchau. Tchau.